Bom dia, meus amores e minhas amoras, galerinha do 5º ano. Hoje nós temos mais um encontro e nós vamos hoje estar concluindo o capítulo 5, falando do Brasil no século XIX. Nós estaremos falando sobre a independência do Brasil, ok? No 271, nós vamos falar sobre a independência do Brasil. Então, com o fim da guerra que ocorria na Europa, Dom João VI retornou a Portugal. Em 1821, ele deixou o seu filho, Dom Pedro, para administrar o Brasil, de acordo com as ordens vindo da Europa. Então, nessa época, muitos políticos portugueses e parte da população de Portugal passaram a exigir que Dom Pedro retornasse a Lisboa. Eles também queriam a volta do Pacto Colonial. Porém, alguns grupos influentes da sociedade brasileira, como políticos, comerciantes, fazendeiros, não estavam de acordo com essas exigências. Com o apoio desses grupos, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. O próprio Dom Pedro assumiu o governo do Império do Brasil com o título de Imperador Dom Pedro I. Então, os políticos brasileiros eles queriam a independência do Brasil de qualquer jeito, mas divergiam muito quanto à maneira de conquistá-la. Um grupo era favorável a um processo lento, outro queria a independência imediata. Então, para conseguir o apoio a seu governo, o príncipe Dom Pedro resolveu deixar o Rio de Janeiro e visitar algumas províncias, entre elas São Paulo. E em 7 de setembro, em 1822, quando voltava de Santos para São Paulo, às margens do riacho do Ipiranga, o príncipe Dom Pedro recebeu os decretos do governo de Lisboa, que anulavam seus atos mais importantes e exigia que ele voltasse para Portugal. Diante disso, o príncipe regente declarou que estava cortado todos os laços que unia o Brasil a Portugal. E aí, então, ele proclamou a independência do Brasil. Então, Dom Pedro ele foi proclamado imperador com o título de Dom Pedro I. E aí eu quero ler para vocês um trecho de uma história de um menino de 10 anos que chama-se Pedro. Que grito foi esse? É o título do texto. Eu não acredito. Um lugar feito para a gente gritar. Pedro seguiu a indicação da placa e encontrou uma pequena casa completamente vazia. Olhou em volta e estranhou a falta de móveis. Um lugar feito para gritar não precisa ter nada dentro. E já que estou aqui, e Pedro começou a gritar com toda a força dos seus pulmões. Quando sua voz já estava falhando de tanto gritar, ele ouviu: Bom dia, algum problema? Bom dia. Problema nenhum. Só estou fazendo o que a placa manda. Esta não é a casa do grito? Você acertou, meu jovem. Esta é a casa do grito. E eu sou Francisco, monitor do Museu do Ipiranga. Posso ajudá-lo a esclarecer dúvidas sobre este local? Ótimo. Então me responda. Quem foi o esperto que teve a grande ideia de criar uma casa onde podemos gritar à vontade? Sabe, esta casa tem esse nome por causa de um grito muito famoso que foi dado à beira de um riacho próximo daqui. Que grito foi esse? Independência ou morte? Então, é interessante, Eu achei esse texto muito interessante, porque ele vai retratar exatamente ao grito da independência do Brasil. Então, na página 271 tem uma imagem da proclamação da independência. Observe essa imagem, observe a pintura. Quem é o personagem que está em destaque? O que você acha? Por que ele aparece rodeado pela população? Que personagem é esse? E por que ele aparece rodeado pela população? Esse personagem em destaque é Dom Pedro I. Ele foi representado em meio à população, pois teve um papel fundamental no fato de que está sendo comemorado a proclamação da independência, certo? Então, ainda na página 271, vai falar sobre as permanências pós-independência. Então, a proclamação de Dom Pedro I tornou o Brasil independente politicamente de Portugal. Contudo, isso não influenciou de maneira marcante o dia a dia das pessoas que viviam aqui.
A monarquia foi mantida como forma de governo e, além disso, a escravidão e as condições de desigualdade social e de direitos permaneceram praticamente inalteradas. Ok? 272 está falando sobre o primeiro reinado. Então, Dom Pedro ele governou o Brasil entre 822 e 831. Então, foi chamado de primeiro reinado o período em que Dom Pedro governou o Brasil. No início de seu governo, nas províncias da Bahia, Maranhão, Piauí, Pará e Cisplatina, atual Uruguai, a independência não foi aceita pelos oficiais portugueses, você sabia? Que viviam nessas regiões. O imperador recebeu apoio de oficiais ingleses que venceram e expulsaram os portugueses das províncias revoltosas. Com a separação de Portugal, o Brasil passou a ter leis de administração próprias e ao controlar o comércio com outros países. Mas isso não modificou muito, infelizmente, a vida da maioria dos escravizados e das pessoas livres e pobres. A fim de elaborar a primeira Constituição brasileira, foi reunida uma Assembleia Constituinte. Dom Pedro I, a princípio, não aprovou o projeto proposto pela Assembleia, pois, segundo a Constituição elaborada pelos brasileiros, ele não poderia exercer um poder absoluto, ou seja, ele não poderia impor, o autoritarismo, certo? Então, dissolveu a Assembleia e expulsou e prendeu alguns de seus participantes. Mas, em 1824, uma Constituição imposta por Dom Pedro foi ortogada, sem qualquer discussão, com os representantes das províncias. Essa carta dava plenos poderes ao imperador e estabelecia que apenas os grandes proprietários podiam participar da política. Imaginem que você tenha participado da Assembleia Constituinte para elaborar a primeira Constituição brasileira. Como você reagiria à decisão de Dom Pedro de dissolver essa Assembleia? Como é que você reagiria a essa situação? Então, nós vamos, só para a gente poder entender, Constituição é a lei fundamental de uma nação, que estabelece os direitos e os deveres dos cidadãos, ok? E autoritarismo é uma forma de governo em que os líderes de um país não consideram a opinião da população, não respeitam seus direitos e impõem medidas de acordo com os seus próprios interesses. 273, o período regencial. Então, Dom Pedro I passou a sofrer oposição de grande parte da sociedade brasileira, por causa de suas medidas autoritárias. Por outro lado, a morte de Dom João VI, em 1826, deixou vago o trono português, mobilizando grupos que solicitavam o retorno de Dom Pedro I a Portugal para substituir seu pai. Dom Pedro I deixou o Brasil e entregou o trono a seu filho, que tinha apenas 5 anos de idade. Até que Pedro de Alcântara tivesse idade para governar o Brasil, foi administrado por regentes. A regência trina provisória, formado por 3 pessoas que governou o país durante 2 meses. A regência trina permanente, formado por 3 pessoas que governou o país de 1831 a 1835. A regência una do padre Diogo Antônio Feijó, que governou de 1835 a 1837. E a regência una de Araújo Lima, que governou de 1837 a 1840. Mas o período das regências unas foi muito agitado. Nele ocorreram várias revoltas. Essas revoltas foram provocadas pelos impostos elevados e pelas dificuldades das províncias para comercializar seus produtos e pela pobreza da população. Então, a primeira revolta foi cabanagem. Os revoltosos chegaram a assumir as províncias, mas foram derrotados pelas autoridades. E isso aconteceu no Grão-Pará, estado atual hoje do Pará. A segunda foi Balaiada, em 1838 a 1841, que foi no Maranhão. Eles tomaram a cidade de Caxias, mas foram derrotados em 1841 pelas tropas do governo. E a terceira foi Sabinada, de 1837 a 1838. A repressão foi violenta. Cerca de 1.300 pessoas foram mortas e quase 3.000 foram presas.
E a última, que foi a Guerra dos Farrapos, de 1835 a 1845. A revolta durou 10 anos e terminou somente em 1845. Para restabelecer a ordem no país e resolver as questões políticas, em 1840, foi antecipada a maioridade de Pedro de Alcântara, então com quase 15 anos de idade. E assim ele assumiu, né, o trono, né, 275, o segundo reinado. Em 1840, com o objetivo de colocar fim ao governo regencial, um grupo de políticos antecipou a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. Isso permitiu que um novo imperador assumisse o poder. Então, esse período ficou conhecido como Segundo Reinado. Dom Pedro II foi preparado durante toda a sua juventude para ser o novo imperador. Estudou, viajou pelo Brasil e para outros países, informou-se sobre as novidades que aconteciam na Europa e nos Estados Unidos. Durante seu governo, a economia brasileira cresceu com a comercialização do café, surgiram fábricas de alimentos, bebidas e tecidos, inovações aconteceram nos meios de comunicação, telégrafo e telefone, e nos transportes também, ferrovias. As ruas das principais cidades receberam trilhos de bondes e iluminações a gás. Museus, escolas e faculdades foram construídos. O novo imperador conseguiu que as rebeliões que ocorreram no período regencial fossem controladas, além de outras que se iniciariam mais tarde. A Revolução Praieira, por exemplo, ocorreu em Pernambuco, em 1848 a 1851. Os revoltosos queriam a libertação dos escravizados e o fim do império, mas foram derrotados por Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Dom Pedro II também enfrentou guerras contra países vizinhos, como a Guerra do Paraguai. Então, aqui a gente tem uma linha do tempo, né, que é importante a gente perceber que em 1840, né, foi o golpe da maioridade de Dom Pedro II torna-se imperador, ok? 1850 foi a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. 1854, inaugurada a primeira ferrovia do Brasil. 1871, aprovação da Lei do Ventre Livre. 1888 foi a assinatura da Lei Áurea, que oficialmente põe fim à escravidão no Brasil. 1889 foi a proclamação da República, ok? Então, a linha do tempo, né, relembra que esse recurso representa graficamente alguns acontecimentos ocorridos na ordem cronológica em um determinado intervalo de tempo. Então, a linha do tempo, ela oferece esses fatos importantes, né, porque foi ocorrido no segundo reinado. Então, ela vem apresentando, essa linha do tempo, ela tem o objetivo cronológico de apresentar, né, essas informações. Aí tem duas questões na página. Primeiro, em qual ano Dom Pedro II tornou-se imperador? Né? Qual foi o ano? Quantos anos se passaram entre o golpe da maioridade e a proclamação da República? Ok? Página 276. Ascensão do café. Ao longo do século XIX, o café tornou-se o produto mais importante da economia brasileira. Com o aumento de seu consumo nos Estados Unidos e na Europa, a exportação do café tornou-se muito lucrativa. Assim, esse produto passou a ser amplamente cultivado na atual região sudeste, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Né? Então, as primeiras plantações do café no Brasil datam o período colonial. As mudas e sementes foram trazidas da Guiana Francesa pelo paraense Francisco de Melo Palheta, em 1727, e plantadas próximos a Belém do Pará. Foi no Império, porém, que essa cultura alcançou grande expansão. Em 1760, mudas foram levadas para o Rio de Janeiro pelo desembargador João Alberto Castelo Branco. O cultivo de café expandiu
expandiu-se graças aos trabalhadores escravizados, a facilidade de transporte e a proximidade do porto. Além disso, o café passou a ser um produto muito apreciado na Europa, consumido em cafeterias ou por operários das primeiras fábricas para sustentar o ritmo de trabalho do Rio de Janeiro. A cultura expandiu-se para São Paulo, para Minas Gerais e Espírito Santo. Posteriormente, atingiu o oeste paulista. A terra roxa e o clima temperado e úmido foram fatores que favoreceram a climatização do café nas regiões sudeste e sul. Com o dinheiro da venda do café, o governo recebeu impostos que ajudaram a construir ferrovias e escolas, aparelhar portos, instalar indústrias, entre outros benefícios. Terra roxa, né, é um tipo de solo vermelho bastante fértil que aparece nos estados das regiões centrais do sul do Brasil. Ok? No 277, o crescimento da urbanização. O lucro gerado pelas exportações de café impulsionou também a urbanização no Brasil. A instalação de ferrovias propiciou a criação de diversas cidades próximas às suas estações. Nas cidades que já existiam, a chegada das ferrovias acelerou o crescimento e o desenvolvimento dessas cidades propiciou a implantação de diversos serviços públicos, como água e esgoto, iluminação a gás e transporte urbano. Então, a urbanização, ela é o quê? É um processo que transforma uma região caracteristicamente rural em urbana, certo? No caso do período estudado, vários fatores contribuíram para esse processo, como, por exemplo, a chegada das ferrovias e, posteriormente, a instalação de serviços públicos, né? Então, de que maneira, né, de que modo a instalação de ferrovias estimulou a urbanização no Brasil? O que você acha? De que modo? O que impulsionou? Né? Qual foi o que estimulou a urbanização no Brasil? Né? Então, a instalação de ferrovias gerou novas demandas. O grande fluxo de mercadorias, de pessoas transportadas nessas ferrovias, possibilitou a criação de diversos empregos e crescimento do comércio nas regiões próximas às estações, atraindo dessa maneira muitas pessoas para estes lugares, ok? Aí aqui tem um texto, né? De fato, a chegada da estrada de ferro constituía um marco importante, tanto para a cidade mais antigas quanto para as vilas recém-fundadas, nas frentes pioneiras de produção de café. A estação logo se tornava um ponto movimentado, exigindo melhorias de acesso e uma infraestrutura de hotéis, armazéns e lojas, capazes de abrigar as mercadorias e atender aqueles que chegavam, partiam ou simplesmente iam ver o trem. A prosperidade proveniente do café atraía novos moradores, funcionários públicos, empregados das ferrovias, profissionais, liberais, negociantes, artesãos, além dos fazendeiros e suas famílias, que, graças à facilidade dos transportes, puderam residir logo longe de suas propriedades. 279, os trabalhadores escravizados e o café. O cultivo do café era realizado em grandes fazendas, principalmente por africanos escravizados. Após uma forte pressão da Inglaterra, em 1850, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil. No campo, havia imensas propriedades agrícolas dos grandes senhores de terra. Existiam também pequenos lavradores, criadores de gado e trabalhadores pobres, que muitas vezes dependiam dos favores dos senhores fazendeiros para sobreviver. Então, a partir de 1850, o café já era um importante produto de exportação vendido para outros países. As fazendas mais produtivas estavam localizadas nas terras dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Né? Então, nesse mesmo ano, uma lei, né, que é a Lei Eusébio de Queiroz, ela proíbe, na verdade, ela entra em vigor proibindo o comércio de escravos. E essa situação criou muitas dificuldades para os fazendeiros do Vale do Paraíba, que estavam colhendo e vendendo muito café, mas eles precisavam de mais escravos.
e a primeira solução foi comprar os que já viviam em outras regiões do Brasil. Alguns fazendeiros decidiram, então, procurar outra solução, que foi trazer os imigrantes para as lavouras de café. E a pressão inglesa. No século XIX, a Inglaterra era um país industrializado que procurava ampliar o mercado consumidor para os seus produtos. Assim, os ingleses passaram a pressionar outros países e a substituírem o trabalho escravizado pelo assalariado. Com essa medida, eles esperavam que mais pessoas tivessem condições de comprar seus produtos. Página 280. O movimento abolicionista. Desde a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, o debate sobre o fim da escravidão tornou-se cada vez mais frequente entre a população brasileira. Ao longo dos anos, pessoas de diversos grupos sociais, como escritores, advogados, jornalistas e políticos, passaram a defender a abolição da escravidão. Aos poucos, foi se organizando um movimento abolicionista que se uniu à luta dos escravizados. Lei Áurea foi assinada em 1808, no dia 13 de maio, e acabou com a escravidão oficial no Brasil. O último país da América a abolir a escravidão em uma época em que havia só 5% de escravos negros no país. Após a libertação, os escravos ficaram desamparados completamente. Poucos africanos ainda estavam nas condições de escravos, quando foi assinado a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Os homens e as mulheres livres não conseguiram arranjar outro tipo de trabalho. Muitos deles voltaram às suas antigas fazendas ou procuraram outras fazendas para continuar trabalhando. Os valores que recebiam eram baixos e as condições de vida tornaram-se difíceis. Parte desse grupo foi viver nas cidades e morar em lugares precários. Os donos de escravos, revoltados com a lei, não ajudaram seus antigos trabalhadores. Pelo contrário, criaram condições ainda maiores para dificultar a colocação dessas pessoas na vida profissional. Quando foi votada a Constituição de 1891, aos escravos foi negado o direito de voto, um dos direitos do cidadão. Esse artigo dizia que o voto não era permitido aos analfabetos. E essa era a situação de todos os escravos que ganharam a libertação, mas não a cidadania. Então, as consequências de longos anos de escravidão resultaram em dificuldades para os africanos e seus descendentes. Eles foram forçados a viver em uma sociedade que não lhe reconheceu o valor. O movimento para a liberdade de fato está acontecendo em nossos dias. As manifestações de grupos da sociedade, as novas leis que foram recuperando a história e a cultura desse povo já estão sendo aplicadas. Assim, o novo caminho da verdade, ou seja, da verdadeira libertação, já começou. Você sabia que hoje a lei é lei, exige que os alunos estudem história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas públicas privadas de todo o Brasil? Você sabia disso? Então, aqui na página 280 tem um texto, um trecho de um texto. O movimento abolicionista tornou-se irresistível nas áreas cafeeiras, onde quase 2/3 da população escrava estava concentrada. Com uma nova consciência de si mesmo e encontrando apoio em segmentos da população que simpatizavam com a causa abolicionista, grandes números de escravos fugiram das fazendas. A escravidão tornou-se uma instituição desmoralizada. Quase ninguém se opunha à ideia de abolição, embora alguns reivindicassem que os fazendeiros deviam ser indenizados pela perda de seus escravos. O único grupo que resistiu até o último minuto foi o dos representantes dos fazendeiros das antigas áreas cafeeiras. Aí tem uma charge que representa escravo fugindo de uma fazenda produzida por Ângelo Agostini em 1877. E aí tem uma questão. Estabeleça uma relação entre a charge e o texto citado. O que você acha? Qual é a relação que você faz do texto, e da charge? O que você encontra, percebe
de igual, de diferente, se existe diferença ou semelhança. Qual é a relação que você faz do texto e da charge? O que você acha? Então, o que nós podemos perceber? Né, que o apoio de diversos setores da sociedade ao movimento abolicionista possibilitou aos escravos ter uma nova consciência sobre si mesmo, motivando-se a fugir, né, das fazendas onde trabalhavam. Percebe que eles estão fugindo, né, como representado aí na charge. Então, esses escravos, eles fugiam com poucos pertences que tinham, mas muitos eram capturados pelos donos das fazendas que se opunham à abolição. Que situação triste, mas é uma realidade que aconteceu na nossa história. Página 282, os imigrantes no Brasil. Então, durante o século XIX, milhares de imigrantes vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Né? Então, várias iniciativas brasileiras estimularam a vinda de imigrantes. Até as primeiras foram propagandas pelo governo português. Os imigrantes recebiam toda a ajuda necessária para a viagem e ganhavam o direito de viver em uma propriedade que lhe pertencia. Né? É preciso povoar o Brasil, planejava Dom João VI. Em 1819, aproximadamente, os suíços aceitaram o convite para viver no Rio de Janeiro, fundar uma colônia e povoar a terra. Mas os planos nem sempre saíam como tinham sido combinados. Os colonos receberam terras inférteis, de difícil cultivo, muitas delas localizadas em áreas nas encostas de morros. Por isso, gastaram antes o dinheiro que tinham recebido até conseguirem a primeira colheita. Então, na verdade, a gente percebe que existia uma propaganda, uma promessa, que quando chegavam aqui não era exatamente dessa forma. Né? Então, esses imigrantes, eles vinham para o Brasil incentivados pelo governo brasileiro, né, para ocupar regiões ainda pouco povoadas, né, e ampliar a produção agrícola no país. Então, aqui tem uma imagem, né, do aspecto da cultura suíça. Estão presentes até os dias de hoje. Por exemplo, na cidade de Nova Friburgo, ao lado, a fachada da prefeitura da cidade revela traços da arquitetura suíça. Fotografia de 2011. Né? Então, a imigração alemã, né, ela trouxe para o Brasil, ela teve a maior intensidade, na verdade, a partir da década de 1850. Já a imigração italiana teve maior fluxo a partir de 1870, ok? E no seu município, existe alguma construção, né, cujas características arquitetônicas têm influência de imigrantes, como, por exemplo, a da fotografia? Quer dizer, no nosso município, será que existe? Né? E a página também vem falando sobre a mão de obra imigrante, né, que a partir de 1870 houve um crescimento do fluxo migratório para o Brasil. Parte dos imigrantes continuou a formar colônia no país. Porém, nesse período, os cafeicultores brasileiros procuravam uma solução para o problema da falta de mão de obra em suas propriedades, ok? 283. Vamos ver quais foram as motivações. Né? Então, a maior parte dos imigrantes que vieram para o Brasil no século XIX era europeia. Nesse período, alguns países da Europa passavam por uma crise grande, né, econômica e social. Muitos pequenos produtores rurais não conseguiram manter suas propriedades e passaram a procurar por melhores oportunidades nas cidades. Porém, a população europeia passava por um processo de grande crescimento, sem que as vagas de emprego nas cidades crescessem na mesma quantidade. Né? Então, dessa maneira, muitas pessoas ficavam desempregadas. Alguns países, como a Itália, enfrentavam ainda vários conflitos políticos e guerras, causando mais sofrimento à população. Então, a viagem para o Brasil, né, os imigrantes viajavam em péssimas condições para chegar ao Brasil. Navios com capacidade para 600 passageiros transportavam até 2.500 pessoas. Além disso, os imigrantes enfrentavam problemas como a má qualidade dos alimentos e a falta de higiene nas embarcações. E muitos deles nem conseguiam chegar com vida. Os imigrantes tiveram que superar diversas dificuldades. Eles tinham que abandonar seus países para se adaptar às novas culturas e ao modo de vida local, buscando melhores condições de vida no Brasil. Nós vamos colocar em prática o que nós aprendemos.
na página 274. Número 1. Enumere os fatos históricos na sequência em que eles ocorreram. Dom João retorna a Portugal após passar 13 anos no Brasil. O Brasil é governado por regentes. Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. Elaboração da primeira Constituição do país. Ok? Então, você vai enumerar os fatos 1, 2, 3 e 4. Ok? Número 2. Leia a seguir um trecho da Constituição de 1824. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação. Letra A. Conforme o trecho acima, a quem era atribuído o poder moderador? Letra B. Qual era a função do poder moderador? Número 3. Continue a produção de texto abaixo de acordo com a frase inicial e com a imagem. As mobilizações sociais são muito importantes porque quando as pessoas se unem, é uma resposta pessoal, né? E você vai usar a sua criatividade, ok? Página 278. Vamos lá? Observe a tabela a seguir. Principais produtos exportados pelo Brasil em porcentagem, né? Aí vem falando café, açúcar e algodão, ok? E aí você vai fazer essa observação. Quais foram os dois produtos mais exportados entre os anos de 1821 e 1830? Quais foram? Por exemplo, o açúcar e o algodão foram os dois produtos mais exportados entre os anos de 1821 e 1830, certo? Então, essa é a resposta da letra A. É só um exemplo para vocês estarem dando continuidade nas demais questões. Letra B. O que ocorreu com as exportações de açúcar ao longo dos anos? Letra C. E com as exportações de café, o que ocorreu? Letra D. Do total de exportações brasileiras, qual era a participação do café no período de 1821 e 1830? E no período de 1881 a 1890? Né? Então, essas são questões que vocês precisam estar respondendo, combinado? Letra E. A partir de que período o café passou a ser o produto brasileiro mais exportado? Agora, na página 281, também temos atividades para ser realizada, né? Complete as lacunas das frases a seguir com as palavras abaixo. Grupos sociais, tráfico, movimento abolicionista, certo? Então, a letra A. O reivindicava a fim da escravidão no Brasil. Letra B. Pessoas de diversos faziam parte do movimento abolicionista. Letra C. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o de pessoas escravizadas na África para o Brasil. Número 2. Forme frase com as palavras a seguir: fazendas, café e escravizados. É uma resposta pessoal. Sugestão que eu posso te dar de resposta. Nas fazendas de café, a maior parte dos trabalhos era feita por africanos escravizados. Viu? Formei uma frase, né? Nas fazendas de café, a maior parte dos trabalhos era feita por africanos escravizados. Mais uma frase. Cafezais, mão de obras e imigrantes, ok? Então, o que nós podemos falar? Na segunda metade do século XIX, os cafeicultores passaram a utilizar a mão de obra de imigrantes nos cafezais. Essa é a minha frase, ok? Na página 284, né, nós temos também mais uma questão. Leia o texto a seguir sobre a imigração para o Brasil. O Brasil, assim como a Argentina e os Estados Unidos, estava ávido por receber esses imigrantes, para convencê-los a viverem para São Paulo. Os agentes
Valiam-se de toda sorte de expedientes. Mencionavam as riquezas trazidas pelo café. O progresso de São Paulo prometia acesso fácil à terra, depois de um curto estágio nas fazendas, e evitavam qualquer referência às duras condições de trabalho vigentes na lavoura. Mas a decepção não tardava. A posse de um pedaço de terra, o grande sonho dos imigrantes, era muito mais difícil de se realizar do que afirmavam as propagandas. Então, letra A. De que maneira os agentes tentavam atrair pessoas a migrarem para São Paulo? Letra B. O que os agentes procuravam esconder dos imigrantes? Letra C. Por que a autora afirma que a decepção dos imigrantes não tardava? Né? Então, só para a gente poder, para ficar claro, agentes, indivíduos encarregados de reunir os interessados em imigrar, certo? Ávido, alguém ansioso. Vigentes, que estão em vigor, ok? Então, nós estamos finalizando esse capítulo, né? E nós, acompanhando, assim, a gente pode perceber que nós, fatos que marcaram a história, né, do Brasil durante o século XIX, né, foi a transformação do Brasil em sede do governo de Portugal, que teve várias consequências, como o fim do Pacto Colonial, né? Muitas revoltas marcaram o período regencial entre 1831 e 1840. No primeiro reinado, Dom Pedro I governou o país até abdicar do trono em 1831. Dom Pedro II governou o país no período em que teve como destaque a exportação cafeeira. O trabalho das fazendas de café era feito principalmente por africanos escravizados, né? No século XIX, muitos imigrantes chegaram ao Brasil. Muitas transformações afetaram o cotidiano da população nessa época, e as ferrovias, por exemplo, foram instaladas para facilitar o transporte de café, né? E as cidades também se expandiram-se e modernizaram-se, ok? Então, galerinha, essa foi a nossa aula, né? Aguardo o retorno de vocês. Nós estaremos nos encontrando em outro momento. Deus abençoe vocês. Qualquer coisa pode estar me ligando, mandando mensagem. Beijo no coração.